Glorificamos a Deus por esta maravilhosa oportunidade. Vamos hoje estudar sobre o novo nascimento, a lição 2 do segundo trimestre de 2025. Pastor Adalvilson, Pai do Senhor. Senhor Pastor Hércules, aos nossos queridos professores e alunos, sejam todos bem-vindos para a segunda aula. Olha só que bênção! E hoje, pastor, um assunto extremamente importante e não desconhecido de todos, né? Com certeza. Vamos em frente. É o início, né? O início da nossa jornada com Cristo é exatamente no novo nascimento. Então nós vamos avançar estudando a lição deste segundo trimestre, e o verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. O estudo, na verdade, de toda esta lição, toda a revista, não é, do segundo trimestre sobre o Evangelho de João. Então, vamos avançando aqui. O textuário da lição está em João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a verdade prática diz que o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Esta é a verdade prática da lição. Nós vamos avançando aqui, meus irmãos. Você acompanha a leitura bíblica em classe, está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 9 e também o versículo 16, para que você possa fundamentar os estudos. Nós vamos suprimir a leitura para a gente ganhar tempo aqui, vai ser bênção. Nesta lição, no tópico primeiro, nós vamos relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. No tópico segundo, vamos examinar a doutrina da regeneração. E no tópico terceiro, vamos elencar os meios da obra regeneradora. E você não fique alheio, porque o assunto, conforme disse aqui o pastor Adalvilson, é um assunto importantíssimo no que diz respeito à nossa vida cristã. A CPAD sugere os hinos 73, 227 e 447 para o devocional. Não é? Esta semana, inclusive, nós cantamos um hino que é um hino que normalmente não se canta na igreja, mas a escola dominical é tempo também de aprender a cantar hinos de louvor ao nosso Deus. Vamos então aqui, meu pastor, regeneração é a palavra-chave desta lição e já está contigo a palavra para uma definição inicial aqui da palavra regeneração. Isto, regeneração. Primeiro uma definição geral. A palavra regenerar vem do latim regenerare. Significa gerar, produzir ou formar de novo. Na Bíblia, regeneração é um termo que se refere à transformação espiritual de uma pessoa. É um conceito fundamental na teologia cristã que está ligado ao novo nascimento. Mas o que é a regeneração? Eu marquei aqui. É um ato de Deus que dá a vida espiritual a alguém que estava espiritualmente morto. É uma mudança interna que permite a pessoa viver de acordo com os princípios de Deus. É um presente de Deus, não algo que se conquista por esforço próprio. É um novo nascimento que dá acesso à vida eterna. Regeneração, está aí. Maravilha. Deixa eu só fazer aqui, irmãos, um acréscimo. Nós fizemos uma mudança no que diz respeito ao acesso, não é, aos slides da lição, porque nós percebemos que quando os irmãos colocavam o comentário na aula e com o número de telefone, o YouTube suprimia, não transmitia para a gente, nós não tínhamos acesso. Então agora aqui na própria aula nós estamos colocando o WhatsApp. Esse WhatsApp que vai aparecer para ti aqui é o meu pessoal, onde você vai simplesmente manda mensagem para mim e diz assim, ó, quero os slides. E me ajuda, porque tem uns irmãos que colocam ali, o WhatsApp dele não tem o nome, né? Eu vi lá. Tem uns que não tem nome, tem uns que tem lá uma mensagem, um versículo da Bíblia. Então se você puder, coloque meu nome, eu me chamo fulano de tal e quero os slides. Acabou-se, você vai receber os slides, vamos mandar. Conforme temos dito aqui, isso é gratuito, tá joia? Só para facilitar, porque a gente percebeu que o YouTube, quando você coloca e-mail ou você coloca telefone, eles não publicam a mensagem ainda que você envie corretamente. Por isso, alguns irmãos, que se você fez a solicitação e ainda não está recebendo, deve ser por esse motivo. Então, pegue aí agora o WhatsApp que está na tela, mande a mensagem, nós vamos encaminhar para ti através da lista de transmissão. Uma outra questão importante, a lista de transmissão do WhatsApp tem uma característica que é a seguinte: para que você receba a lista de transmissão de alguém, o contato dessa pessoa precisa estar salvo no seu aparelho. Então, se você pedir lá, pastor, me manda os slides, mas você não tiver salvo o meu contato no seu aparelho, mesmo que eu envie, você não vai receber. Então, se você fez a solicitação e não está recebendo,
se certifique de que você tenha salvo aí no seu aparelho o meu contato, tá joia? Então, se você salvou o contato e não está recebendo, mande de novo, pastor, quero os slides. E a gente vai já regularizar isso aí, vamos enviar. Eu passei aí a tarde do domingo fazendo essas correções para poder ajeitar essa questão e os irmãos terem acesso aos slides. E no download que você tem dos comentários da lição de hoje, nós vamos ter aí definição de príncipe, porque a Bíblia se refere a Nicodemos como príncipe dos judeus. Nós vamos ter um estudo sobre isso, também a respeito de quem era Nicodemos. E aí nos estudos complementares vamos ter regeneração, um estudo bíblico, teológico e doutrinário. Ainda sobre nascer da água e do Espírito. Ainda um outro estudo sobre soteriologia, a doutrina da salvação. E ainda termos bíblicos para a salvação, porque são vários, não é? E ainda a respeito de Romanos 5,12, onde diz todos pecaram, tem uma pergunta, como pode ser isso? E aí nós fizemos um estudo a respeito do tema. Por fim, os meios da obra regeneradora, o Espírito, a palavra e a vontade soberana de Deus. Isso tudo é estudo adicional para você baixar no download que está aqui, né, na descrição desta aula. Vamos então introduzindo a nossa aula de hoje, porque não podemos perder tempo, né? Nesta lição nós vamos estudar a respeito das mais significativas obras do Espírito Santo e falamos a respeito da regeneração, que o pastor Adovilson já trouxe aqui, não é, uma definição inicial, que é a palavra-chave da nossa lição. Com base então no diálogo entre Jesus e Nicodemos, nós vamos analisar a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito Santo. Adicionalmente, vamos então destacar a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e ainda falarmos a respeito dos meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Esta, meus amados irmãos, este é o início, né, da nossa lição aqui, a lição de número 2, tratando a respeito da regeneração. Agora, pastor Adovilson já vai discorrer a respeito de quem era Nicodemos, já que o tópico primeiro da lição fala sobre Jesus e Nicodemos. Muito bem, nós temos aqui o tópico 1 e o subponto 1. O contexto de João 13 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém, e já vou explicar por quê. Devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho, isso, João capítulo 2, tá bom? A sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do templo de Jerusalém. Pastor, eu quero fazer um adendo, aliás, aí nós temos um texto, João capítulo 2, do 2 ao 25, vai falar sobre Jesus no casamento lá em Caná da Galileia, tá certo? Agora, nós temos que entender que Caná da Galileia, João capítulo 2, para essa localidade aqui, pastor, tem uma distância aí, né, de Caná da Galileia para Jerusalém. Então, eu quero frisar o quê? João capítulo 2, Caná da Galileia, Jerusalém, 150 quilômetros de distância. E nós vamos observar que depois deste milagre, que Jesus transformou lá 6 talhas de água em vinho, e aliás, cada uma delas cabia de 2 a 3 metretas, que era uma medida da época, aproximadamente 600 litros de água transformado em vinho. Aí principiou os milagres de Jesus em João capítulo 2. Uma festa e tanto, né? Exato. E se faltasse o vinho, meu Deus a do família céu, acabou a festa, era uma vergonha. Eles eram comentados de geração em geração no aspecto negativo. Agora, como entender isso? Veja bem, quando nós lemos aí João capítulo 2, verso 12, retrocedendo um pouquinho, depois disso, ele desceu a Cafarnaum, depois dessa festa de casamento, depois do milagre, com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, ali ficaram durante alguns dias. E o versículo 13 de João 2, quando estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu para Jerusalém, tá bom? Aí ele transformou, fez aquele milagre que nós acabamos de comentar. Então nós temos que nos localizar João 2 e aqui o João 3, que nós vamos entender, estão aí a aproximadamente 150 quilômetros de distância. Porque se nós fizermos uma leitura meio discorrida, opa, parece que é o mesmo local aí, mas não é, tá certo? Agora veja bem, devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho, a sua fama se espalhou entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do templo em Jerusalém. João capítulo 2, verso 2 até o 25. Foi nesse cenário que Jesus despertou
o interesse de um mestre israelita. Olha que coisa interessante aí, ó, chamado Nicodemos, lá em João capítulo 3 e versículo 1. Está escrito aí na nossa lição: um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Agora, veja bem, querido, a situação é assim: um camarada que já conhecia da lei da época, ele era inteirado, ele era uma pessoa que tinha até condições financeiras, segundo alguns estudiosos, abastado em tudo, mas faltava alguma coisa para essa pessoa, este sábio judeu de grande prestígio, faltava algo para ele, não é mesmo? Agora, veja bem, agora eu escrevi que Jesus desperta a curiosidade de um mestre da lei, Nicodemos. João 3,1, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E eu escrevi aqui, quem era Nicodemos? Era um príncipe dos judeus, doutor da lei. Veja bem que era um camarada instruído, era um mestre da lei, um fariseu, uma classe de líderes religiosos de Israel. Era um teólogo, não é? Título. Agora eu escrevi aqui, pastor, ele era um teólogo da época, muito conhecido e tinha ali muitas informações. Eu fiz a seguinte colocação: a teologia não mata a sede da alma com relação a Jesus. E esse camarada tinha dinheiro, mas também a riqueza não sacia a sede da alma. Então ele teve esta necessidade, apesar de tudo, de tudo que ele tinha, ele teve essa necessidade de estar com Jesus. É interessante esta colocação. Ele fazia parte do Sinédrio, uma associação de juízes judeus. O Sinédrio era a corte suprema da lei judaica, com a missão de administrar a justiça, interpretando e aplicando a Torá. E João 3, mesmo com todo o conhecimento dessa pessoa, Nicodemos, e mesmo com todo o conhecimento, com os rituais da lei, Nicodemos tinha uma alma sedenta, ou seja, faltava algo. E na última referência desse slide, estava ali, João 3,2, ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Isto foi uma afirmação. Ele reconheceu em Jesus um rabi, um mestre. Agora nós vamos discorrer sobre este assunto aqui mais adiante. Muito bem, o Wiersbe faz um comentário a respeito de Nicodemos, que era fariseu e também membro do Sinédrio. E ele diz que nem todos os fariseus eram hipócritas, não é? E nem todos os fariseus tinham essa característica, isso com base no texto de Mateus capítulo 23. Obviamente que havia os hipócritas, assim como hoje temos pastores e líderes que também são hipócritas, mas nem todos são. Então essa é a colocação que o Wiersbe faz a respeito. Então a gente considera que ele era um profundo conhecedor da lei, porque ele era membro do Sinédrio, né? Como fariseu, membro do Sinédrio, então ele era de fato uma pessoa que tinha relevância. Mas o que eu destaco aqui desse comentário é que ele veio ter com Jesus à noite, não porque tivesse medo de ser visto, não é? Mas porque queria ter uma conversa tranquila e ininterrupta com o novo mestre, que, segundo ele, era da parte de Deus. Então veja aí que coisa interessante que nós temos a respeito de Nicodemos. Ele de fato estava buscando uma mudança de vida, não é? Agora, o reconhecimento de Nicodemos a respeito de Jesus, né, ser um mestre, como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. O verso 2 diz: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele está aqui, nesta palavra, reconhecendo o próprio Senhor como mestre, como vindo de Deus, e que também, por conta disso, ele reconhecia que ninguém poderia fazer os sinais que Jesus estava fazendo se não fosse vindo do próprio Pai. Então, nesse contexto que nós temos aqui estabelecido, nesta conversa de Jesus com Nicodemos,
a gente pode notar que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim, desculpe, um genuíno interesse em compreender o ensino novo que Jesus estava apresentando. E você percebe isso como em outros textos da Bíblia, quando os fariseus, os saduceus, essa gente se aproximava de Jesus, sempre era com uma pegadinha, como a gente diria hoje, não é? Sempre querendo colocar Jesus numa situação difícil. E não foi o que Nicodemos fez, porque aí a gente percebe que, de fato, ele queria conhecer, entender este ensino novo que Jesus estava apresentando. Esse interesse também, ele decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres que já havia sido operado por Jesus, milagres esses que demonstram que o nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era de fato um enviado de Deus. Nicodemos, que era mestre, membro do Sinédrio, reconheceu Jesus como vindo de Deus. E nós temos muita gente hoje que sequer beira a condição de ser mestre, que não reconhece Jesus como enviado de Deus. O que nós só temos a lamentar, exatamente, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é Deus, enviado da parte de Deus para salvar toda a humanidade. Pastor Adolvilson, subtópico 3, agora aqui da lição. O diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito. Antes de entrarmos aqui, eu trouxe uma colocação. Jesus, de fato, vinha da parte de Deus. De fato, ele era mestre. De fato, ele fazia milagres. Deus era com ele, de fato. Porém, Jesus, em vez de vangloriar-se dos elogios, quando Nicodemos chega a ele, né? Elogios que recebeu, responde a Nicodemos dizendo: Nicodemos, lá em João 3,3, em verdade te digo, se tu não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Ou seja, Jesus foi objetivo. Eu penso que tem um político aí, pastor, que ele é ligeiro nas respostas. Eu penso que ele leu esse texto aqui, o tal de Nicolas, né? E ele respondeu assim rapidinho, a Tramontina. Conhecia da coisa. Ele veio ali fazer elogios para Jesus. É interessante o texto que Jesus foi na raiz. Olha, você deve nascer de novo. Então está aí o texto ali, né? Nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para poder ver o reino de Deus. Deixou Nicodemos perplexo, né? As palavras água e Espírito, é interessante esse aqui, ó. As palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. E agora? Dessa forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Lá em João 3,3 nós acabamos de ler, olha, você tem que nascer da água e do Espírito. Mas temos aqui também uma referência em Mateus 3,10, não é? Mateus 3,10 diz lá, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E o versículo 11, eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Agora nós temos aqui, né, pastor, uma correçãozinha aqui, na lição está lá, João 3:31, não é mesmo? Aí nós colocamos o João 3:3. O versículo 31 não diz respeito ao contexto da lição. Deve ter sido ali um erro de digitação na hora de fazer a edição da revista, com certeza. Mas o fato é que Jesus fala, você tem que passar por uma transformação espiritual. É isso que nós vamos discorrer agora mais adiante com relação ao que significa nascer da água e do Espírito. Muito bem, meus irmãos, é bastante interessante, tem aí o estudo para você fazer download. Na perspectiva pentecostal, não é? A teologia pentecostal entende que nascer da água e do Espírito
é, na verdade, uma ação dupla e simultânea do Espírito, porque a água diz respeito à lavagem, à limpeza interior do pecado, a purificação que ocorre quando o pecador crê, e quando fala também essa questão do Espírito, não é? É a transformação sobrenatural, o Espírito Santo quem regenera. O texto de Tito, capítulo 3, versículo 5, nos dá base para isso. Ele nos salvou pela lavagem, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então tem um estudo aí para você pesquisar e fundamentar ainda mais esta questão, importante para a sua fé pessoal e ainda importante para aqueles que vão estar ensinando a respeito deste tema, desse assunto aí na igreja. Amém? Esse é o negócio. Encerrando aqui então o tópico primeiro da nossa lição, a conversa entre Jesus e Nicodemos demonstra a procura genuína pela verdade de um líder judaico. Eu quero dizer assim, se um homem que era doutor da lei se aproximou de Jesus, desejando aprender a respeito do seu ensino, quanto mais nós, não é, que não somos doutores em nada, precisamos nos aproximar de Jesus cada dia e em todo o tempo para termos a nossa mente renovada e transformada pelo ensino glorioso de Jesus. Fique atento, meus irmãos, a esta lição, porque ela com certeza trará enriquecimento teológico, bíblico para a sua vida. Não perca nada, nós vamos para um intervalo e já vamos retornar. Na sequência aqui, retornando, nós vamos falar exatamente sobre o novo nascimento, a obra da regeneração. Já voltamos. E você que deseja implantar uma extensão do CETAD e o núcleo na igreja, você pode receber gratuitamente um kit para tal. Nesse kit nós temos marcadores de página para os livros e para as bíblias dos nossos irmãos, panfletos para divulgação e inscrição daqueles que estarão estudando, um catálogo com as informações completas de cada um dos cursos que a escola oferece e também cartazes que você pode utilizar na divulgação, afixando no edital da sua igreja. Todo este material está nesse kit que você recebe gratuitamente na sua cidade. Solicite o seu através da nossa central de relacionamento. Receba o seu gratuitamente. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico segundo da lição, meus irmãos, o novo nascimento, a obra da regeneração. Vamos aqui já seguindo, falando sobre o novo nascimento, é o subponto primeiro. Tópico 2, o subponto 1. A palavra regeneração, ela tem origem no termo grego palingenésia. Veja bem, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Eu trouxe aqui a palavra palingenésia, vem do grego palin, que significa de novo, e Gênesis, geração, ou seja, gerar novamente ou gerado novamente, é o que significa aí, tá? Passar por essa transformação que nós vamos entender. Assim, a regeneração, veja bem, é algo extremamente importante. A regeneração, eu trouxe aqui, não está aí na lição, já voltamos ali, é a transformação espiritual que acontece quando uma pessoa aceita a fé em Jesus Cristo, é um novo nascimento, uma nova vida em Cristo. Eu até trouxe uma frase, isso aqui não tem na Bíblia, mas é uma frase interessante. A transformação é de dentro para fora, acontecendo na mente e coração, e claro, depois reflete no comportamento. Então, a transformação é do interior para fora, né? Isso é um fato que ocorre neste novo nascimento. Eu até trouxe uma frase que não faz parte da Bíblia, mas acho interessante. Não se varre a casa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ou seja, a mudança começa no interior da pessoa. Eu tive uma experiência muitos anos atrás, em uma de nossas igrejas que nós servíamos ao Senhor, e que uma irmã aceitou a fé em Cristo numa noite. E no outro dia ela veio para participar da reunião
E ela estava ali com um crucifixo, e uma irmã sem informação chegou e falou, você tem que tirar isso imediatamente. E até foi uma cena meio constrangedora. As pessoas têm que entender que a mudança ocorre paulatinamente e de dentro para fora. Isso é fato, isso é realidade, né? O Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É um trabalho que começa aí com o milagre da transformação. E é interessante que eu trouxe até um texto aqui para comprovar essa mudança interior. Mudança no interior, Salmo 51:10, o Salmo de Davi, quando ele estava ali reclamando e chorando pelo pecado cometido, ele diz lá, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito aceitável. Então, a atuação do Espírito Santo é no interior, é na alma da pessoa. Então, nós temos que entender isso, certo? Voltando aqui para a lição, assim a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação, para descrever o ato de Deus, ato divino, sobrenatural, de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador que possui a natureza carnal corrompida e caída em pecado passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Tiago 1:18, vamos ler lá. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Tiago 1:19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. 20. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E o 21. Portanto, livrem-se de toda a impureza. Olha a atuação aí, livre-se de toda a impureza moral e a maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ou seja, esta transformação, este novo nascimento, não é que o pecador deve passar, aliás, a humanidade toda pecou, caiu e tem que passar segundo isso. Se você precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Agora veja bem, temos aqui, Jesus abordou este tema quando falou a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pastor, eu trouxe aqui João 3:3, na tradução daquela Bíblia Mensagem, não é? Que diz assim, Jesus disse, você está absolutamente correto, preste atenção, a não ser que alguém nasça do alto, veja bem que é milagre, é algo sobrenatural, é a atuação do Espírito Santo. A não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, ou seja, o reino de Deus. Muito bem. Olha, nesse subponto tem dois aspectos aqui que são importantes se destacar, regeneração e soteriologia. Nós trouxemos para os irmãos também um estudo sobre regeneração e também sobre soteriologia, que ainda que na lição esteja doutrina da salvação, nós podemos pluralizar, porque a soteriologia não está encerrada em um único termo, mas são vários aspectos da soteriologia. Então vamos aqui para as características da regeneração. Primeira, é um ato exclusivo de Deus, João 1:13 e Tiago 1:18. A regeneração é instantânea, não progressiva, porque progressiva é a santificação. Aleluia. A regeneração é um ato imediato. A regeneração acontece no momento específico, embora seus frutos se desenvolvam ao longo da vida, que é exatamente a santificação, ensinada, não é, por John Wesley. O terceiro ponto, ela é interna e espiritual, afeta o coração e a natureza do homem. 5, é necessária para a salvação. Sem nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. E a respeito da soteriologia, meus irmãos, os elementos da salvação, que é a soteriologia, é eleição, chamado, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação e glorificação. Esse, então, aqui são os aspectos da soteriologia.
Por isso eu disse que ela não é singular, ela é plural, são diversos, não é? Os assuntos que são abordados na soteriologia. Então, fique atento, porque no estudo que nós trouxemos adicional, também discorremos a respeito disso. Agora, a regeneração como uma obra exclusiva de Deus, ela é um ato de Deus que ele próprio, o próprio Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança radical no seu coração e com isso provocando uma transformação profunda na sua vida interior. Então você vê aquele indivíduo que vive uma vida completamente desprovida de Deus, sem a graça de Deus. E aí nós poderíamos colocar o termo desgraçada, porque não tem graça. E aí quando Deus opera a regeneração neste tal, você percebe a mudança de um momento para outro, de um instante para outro, porque é a ação direta de Deus por intermédio do Espírito Santo. Este processo ele acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade do Salvador, que foi exatamente Nicodemos. Ele, reconhecendo uma necessidade interior, foi procurar aquele que pode fazer de fato esta mudança. Então é neste contexto que Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador, uma oportunidade de ter uma vida com Deus. Por esta razão é que nós destacamos aí, a regeneração é uma ação puramente divina. E aí o texto, o pastor Adovilson já leu aqui parte desse texto, não é? A epístola que Tiago escreveu, nós encontramos esta afirmação: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, segundo a sua vontade. Ele, a sua vontade se referindo à vontade do próprio Deus. Ele, o próprio Deus, nos gerou pela palavra da verdade. É o testemunho que nós temos de Tiago a respeito da regeneração. Pastor, tem uns versículos interessantes em Tito 3, com relação a isso que o senhor falou, a mudança de vida da pessoa. Tito 3:3, e alguns versículos aqui. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões terrestres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. O versículo 4 de Tito, né? Mas, olha aqui, mas, quando se manifestou a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, versículo 5, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha aí que coisa interessante, olha Tito 3:6, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E o versículo 7, ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então esse versículo fala a transformação que houve na nossa vida, inclusive. Especialmente o versículo 5, ele deixa muito claro que a regeneração é uma obra da misericórdia de Deus, é da graça de Deus, não é mérito. Exatamente. Não é meritocracia, não é? Ninguém faz por merecer, mas é a misericórdia do Senhor que nos alcança, nos dando salvação. E ele opera então em nós exatamente a regeneração. Agora o pastor Adovilson segue com a necessidade da regeneração do pecador, é o subponto 3. Muito bem. Aqui da lição. A regeneração é necessária. Não é que talvez, quem sabe, tem que ser. Para entrarmos aí no reino de Deus, conhecer as coisas de Deus, tem que passar por esse novo nascimento, é Bíblia e ponto final. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador, não é? Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano, em razão da queda de nossos primeiros pais, lá em Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, né, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, ou seja, toda a humanidade pecou, e são pecadores, e tem que passar por esse novo nascimento. Isso é Bíblia, isso é fato. Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da
regeneração, Romanos 5:19. Logo, assim como por meio da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Fato, realidade, isso toda a humanidade deve passar por este processo, sim, aceitando a Jesus como Salvador e passando por este novo nascimento. Esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante a sua morte sacrificial. Nós temos aí, queridos irmãos, o texto, não é? Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. 1 Pedro 3,18, claro, quem reconhecer a morte vicária de Jesus na cruz do Calvário, aceitando-o como único e suficiente Salvador, passará por esta transformação, e louvado seja o nome do Senhor. E eu trouxe aqui até uma colocação, pastor. O novo nascimento, a palavra novo na língua grega significa de cima. Veja bem que a transformação o novo nascimento é um milagre do alto, de Deus. Novo nascimento não é uma coisa natural, não é uma coisa física, não é uma coisa terrena, material. Não, o novo nascimento é receber de Deus um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova esperança. O novo nascimento é ser uma nova criatura. Por isso que se faz necessário, não é, reconhecer a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário, para passar por esta transformação e viver conforme a palavra de Deus. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, que fique claro isso, não os pecados, mas a natureza pecaminosa que está implícita no ser humano, e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Irmãos, no estudo que está aí para vocês fazerem download, nós trouxemos algo sobre todos pecaram, aí de Romanos 5,12. Mas o texto de Romanos 5,18 diz assim: como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, é o que diz Romanos 5,18, então nós trouxemos aqui uma informação sobre a doutrina que é conhecida como pecado original. Preste atenção nisso. Desenvolvida a partir deste versículo 5,18 de Romanos, ela ensina que todos os seres humanos nascem com uma natureza pecaminosa herdada de Adão. Não apenas herdamos a tendência para o pecado, que é a inclinação, mas também somos considerados culpados diante de Deus, porque todos pecaram em Adão. Agora, nós trouxemos aqui uma exegese deste texto, que está para você estudar, e é importante que você estude a respeito disso, mais especialmente uma visão pentecostal sobre o texto de Romanos 5:12, porque a nossa tradição, que é pentecostal e assembleiana, é importante que se diga isso, concorda com a doutrina do pecado original, porém nós temos uma ênfase nesse caso, e aí eu quero destacar. Primeiro, a responsabilidade pessoal, ela é pessoal diante de Deus, não é? Também a graça preveniente que permite ao ser humano responder à salvação, mesmo em sua condição decaída. A outro aspecto, a universalidade da morte espiritual, como consequência do pecado de Adão e também dos pecados que cada um de nós cometamos. Também aqui é importante dizer que o crente pentecostal precisa entender que nós herdamos uma natureza caída, que nos inclina ao pecado, todos ao atingir a consciência moral. E aí é importante que se diga que nós não temos como definir isso, porque há crianças que já com seus 8, 9, 10 anos de idade já têm essa consciência moral a respeito do que é errado, do que é certo, o que é pecado diante de Deus e o que não é. Então, a partir do momento que a criança atinge essa consciência moral, passam a cometer pecados voluntariamente. Não é assim, porque foi... Não, voluntariamente. Já sabe que é errado, mas faz sabendo que é errado, por causa dessa inclinação, dessa natureza herdada de Adão. Todos necessitam de regeneração pelo novo nascimento, que é o texto base que nós estamos estudando aqui, João 3:3, que inclusive é o texto áureo da lição. Por fim, a salvação é pela graça, mediante a fé, como dom de Deus. Não é merecimento, não vem das obras, para que ninguém se glorie, diz o texto de Efésios capítulo 2, ali os versículos 8, 9 e 10. Então, só para nós finalizarmos, fecharmos questão a respeito desse tema,
porque nós já vamos encerrar este tópico, mas estude esse assunto, porque ele é bastante importante de ser desenvolvido, não é? No seu dia a dia e também se você vai ensinar a respeito desse assunto aí na sua igreja, é importante que você discorra a respeito disso, porque os nossos irmãos precisam entender essa questão. Não só ler e passar por cima, tem que entender esse aspecto e nós deixamos bem claro aqui nesse estudo para vocês. Tá joia? Encerrando aqui então, o tópico segundo, né? O ser humano é, por natureza, veja isso, por natureza, um pecador. Por isso a obra da regeneração é uma ação exclusiva de Deus. Me ocorre aqui o texto do Salmo 51. Esse texto é emblemático a respeito dessa questão, porque Davi, depois de haver pecado com Batseba, ele escreve, não é? Ele escreve o Salmo 51. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado. É aqui que está a questão. E em pecado me concebeu a minha mãe. Ele reconhece que ele já nasceu com essa natureza. Porém, nos versículos anteriores, ele também está dizendo dos pecados que ele próprio cometeu, sabendo que estava errado diante de Deus. Então, isso fecha a questão. Nós vamos já voltar. Não perca, a lição é maravilhosa e você deve ficar atento. Já voltamos. Deus abençoe os irmãos. Você já pensou na possibilidade de formar lideranças na sua igreja por intermédio de um ensino bíblico, teológico e pentecostal sólido? Pois bem, o CETADB tem esta solução para você. Contacte agora a nossa Secretaria Administrativa de Núcleos e você terá as mais completas informações de como você pode formar uma turma, um núcleo, uma classe dos nossos cursos de teologia básico, médio, avançado, os cursos para formação e capacitação ministerial e com isso trabalhar lapidando os valores que você tem aí na sua igreja para a formação de líderes que farão um trabalho relevante na obra de Deus. E se você quer alcançar este objetivo, o CETADB deve ser a sua opção. O centro teológico que mais cresce no Brasil está à sua disposição. Nos chame e vamos trabalhar nesse sentido. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3 da lição, os meios da obra regeneradora. Tão importante quanto tudo aquilo que nós já falamos até aqui, é este tópico 3º da lição. E vamos começar falando sobre a operação do Espírito Santo, subponto 1, pastor Deus. Pastor, eu trago aqui uma curiosidade. Se nós discorrermos a leitura de João capítulo 3, não dá a entender que o nosso querido Nicodemos aceitou a fé. Mas aceitou, né? Ali não fica esclarecido. O aluno vai ler ali, João, mas o que aconteceu? Né? Ele aceitou a fé? Ele passou por a transformação? Ele se tornou cristão? Sim. Quer ver? Quando nós lemos João capítulo 19, verso 38 e 39. João 19, 38 e 39. E tem um título ali, o sepultamento de Jesus. João 19, 38 diz assim: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por meio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E olha João 19, 39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia à noite a Jesus, levando-o quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Então aqui nós temos a confirmação da conversão de Nicodemos, porque ele se dispôs, pastor, a estar lá, porque o judeu não poderia tocar em um morto, em um defunto. Né? De fato, com certeza. E estava ele lá
trabalhando, ajudando aí no sepultamento do corpo de Jesus. Então temos aí e diante do Sinédrio ele também defendeu Jesus. Então mostra que ele de fato teve mudança, ele foi regenerado, né? Nasceu de novo. Então, certeza. isso subpontou a operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se à forma metafórica, à ação purificadora do Espírito. Então aqui, pastor, no caso, nascer da água, tem alguém que diz lá, nascer da água tem a ver com o batismo em águas. Então aqui nós observamos que está descartado esta coisa. O batismo em águas não é para a salvação, é para os salvos, que é uma ordem que Jesus deixa, né, para batizar. Enfim, o senhor quer comentar uma coisa? Na verdade, no texto que nós trouxemos aqui a respeito da regeneração, nós deixamos claro, existem 3 interpretações, não é, para essa questão do nascer da água e do Espírito. E ali, no estudo, nós destacamos os 3 pontos da teologia que são defendidos a respeito disso. Porém, deixamos bem claro que não tem a ver. Inclusive, eu já mencionei aqui a respeito da limpeza, não é, da purificação. Limpeza e purificação na verdade, a interpretação correta para nascer da água e do Espírito. E não tem a ver com o batismo realizado em águas que nós na Assembleia de Deus fazemos por imersão. Então, aí está bem clara a nossa lição, embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico, como a água, né? Ou material, mas sim uma transformação, nós já falamos aqui, algo sobrenatural, a atuação do Espírito Santo, é uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Aí nós damos glória a Deus, eu creio que os professores e alunos também, nós fomos sim transformados pelo poder do Espírito Santo. Nós nascemos de novo para a glória de Deus Pai, não é mesmo? Então a regeneração que se produz não é algo físico ou material. Então está aí bem claro. Nesse sentido, nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito. E eu trouxe aqui, pastor, uma leitura que todos conhecem, mas essa atuação do Espírito Santo, o que trabalha, qual é a atuação dele em nossa vida? Efésios 5,19. Sem o Espírito Santo, olha como éramos. Efésios 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. E o verso 20 de Efésios 5. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções. E o 21, a inveja, a embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino do céu de Deus. Ou seja, aqueles que não participam do novo nascimento, eles praticam essas coisas. Porém, olha o 22, mas o fruto do Espírito, aí o Espírito de Deus muda a vida da pessoa, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. 23, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E o 24, os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E o 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Claro, algo miraculoso que aconteceu em nós através da ação direta do Espírito Santo, mudando as nossas vidas. Nesse sentido, nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Dessa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito, uma nova vida em Cristo, a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito, lá em Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. É interessante que a água na Bíblia também é símbolo de purificação, de limpeza. Purificação, né, lavagem. Exato. Isso aí. Veja só, meus irmãos, então nós temos a operação do Espírito Santo,
não é, que é, na verdade, o primeiro aspecto a respeito dos meios da obra regeneradora, e nós trouxemos um estudo complementar a respeito desta questão da obra regeneradora. Agora vamos aqui para o segundo aspecto, que é a palavra de Deus, no tocante à obra regeneradora. A palavra de Deus tem esse poder regenerador na vida do pecador, conforme nós podemos ler na epístola que Pedro escreveu. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1 e versículo 23, de sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Semelhantemente àquilo que Pedro escreveu, em Tiago nós também podemos ler que pela vontade de Deus, ou pela sua vontade, a própria vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1,18, o novo nascimento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso, ela é tão poderosa, viva e eficaz, mas alcança um lugar mais profundo do pecador que mensagem humana alguma tem o poder de alcançar. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Então nós temos aqui pelo menos 3 textos que são importantíssimos que você conheça esses textos na sua essência. A primeira epístola de Pedro 1 e 23, o texto de Tiago 1 e 18 e o texto de Hebreus 4, 12, que diz que a palavra ela é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes e vai até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Isso é maravilhoso. Agora presta atenção nisso aqui, ó. A palavra é um meio externo pelo qual o Espírito de Deus opera. Ela é a semente viva que gera vida espiritual. Veja o texto que nós temos, a referência de 1 Pedro 1, 23, o texto diz, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Tiago 1 e 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então nós devemos considerar as funções da palavra de Deus na regeneração. A primeira, ela revela o pecado. Hebreus 4, 12. Ela aponta para Cristo, João 5 e 39. Ela gera fé no coração, Romanos 10 e 17. Não é? Um texto também muito importante que a gente leia, porque a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. E ainda Mateus 4, 4. A palavra alimenta a nova vida. Então nós temos aí no estudo complementar que você vai fazer download, algo que vai acrescentar nesse sentido para o seu conhecimento e para o conhecimento dos seus alunos, se você é professor e estará ministrando sobre o assunto. Agora, pastor Odovilson vai fechar a questão aqui. Nós falamos sobre a ação do Espírito, sobre a palavra de Deus e agora o subponto 3, a vontade soberana de Deus. Soberana. E para corroborar também, pastor, essa questão de transformação, lá em 2 Coríntios 5, 17, portanto, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então é a transformação de vida. Então vamos lá, nós vemos aqui os meios da regeneração, né? A obra de redenção através da atuação do Espírito Santo, foi através da palavra de Deus e agora da vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que a intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, 3 e 4. 1 Timóteo 2, 3, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 2, 4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Portanto, é desejo de Deus que todos passem por este processo do novo nascimento, é a vontade de Deus. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na epístola de Pedro, em 2 Pedro, capítulo 13, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, esta mudança de vida. Então é desejo de Deus
E dizem aí que Deus é um Deus mau, um Deus que... Mas está aí o manual da vida eterna, que é a sua palavra, está aí a morte de Cristo na cruz do Calvário por nós. As pessoas não aceitam porque tem um caráter difícil, como nós poderíamos dizer, o ser humano é complicado, né, pastor? Não aceita que é só um pouquinho. Andar conforme ele acha que deve, né? Então temos aí também, no entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm liberdade de fazer escolha. Tem liberdade de fazer escolhas. Lembrando que as escolhas trarão consequências, decidindo se buscam ou não o perdão divino, e por consequência a vida eterna. Lucas 3:30. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Não queremos. E isso nós temos a livre escolha também nos dias de hoje, sabendo que dependendo do que vamos escolher, haverá consequências, tá certo? E temos aí também Atos 7:51. Povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. E eu trouxe aqui na Nova Almeida Atualizada este versículo, né, 51, Atos 7:51, que diz assim: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Então está aí essa resistência, a pessoa tem escolha, não é? Ela escolhe o caminho certo com Deus ou o caminho errado, aí cada um vai fazer a sua escolha. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. E eu escrevi aqui, pastor, não está aí na lição, Deuteronômio 30:19, na Nova Almeida Atualizada. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes. Eita glória! Tomada de decisão. Dois textos, João 1:13 e Romanos 9:16. João 1:13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, vontade soberana de Deus. Aí o texto de Romanos 9:16 diz: assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus, que se compadece. Isso é graça que se soma à misericórdia, não é? Graça que é Deus nos dar, não nos dar aquilo que nós merecíamos. Isso é a ação direta da vontade soberana de Deus. Agora, na nossa perspectiva, nós reconhecemos, primeiro, a necessidade da experiência do novo nascimento como transformação real. Segundo, o papel do Espírito Santo como regenerador e, por consequência, santificador, porque é o Espírito Santo que vai operar também a mudança gradativa nas nossas vidas. A autoridade da palavra de Deus como canal de revelação e também de regeneração. E, por fim, a soberania divina que atua graciosamente, sem negar a responsabilidade humana de responder em fé ao Evangelho. Porque quando você lê João capítulo 1, você vai ver ali uma exposição que João fez. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não responderam com fé àquilo que era o plano de Deus. E aí então, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. João capítulo 1, ali o texto do versículo 12 e vai até o 14, esta verdade bíblica exposta por João. A regeneração, então, para encerrarmos a questão, é uma obra divina que ocorre por meio da vontade soberana do Pai, pela aplicação do Espírito Santo e também através da palavra de Deus, que é viva e é eficaz. Aleluia. Esses três elementos formam um tripé espiritual pelo qual o pecador passa da morte para a vida. Por isso, Jesus se voltou para Nicodemos no capítulo 3, no versículo 7, e disse assim: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Amém? A ação do Espírito Santo, a palavra de Deus e a vontade soberana divina
são os instrumentos através dos quais Deus atua na regeneração do pecador. Pastor Adovilso fazendo então a conclusão da nossa lição, a de número 2. E quem não viu, perdeu, não é? Mas você pode ser um canal de Deus para compartilhar essa lição com outros irmãos aí na sua igreja, nas suas redes sociais, nos canais que você tem para divulgar, porque esse trabalho tem sido feito aqui no intuito de proporcionar meios e crescimento para cada um de vocês, irmãos e irmãs, alunos da Escola Bíblica Dominical, professores da Escola Bíblica Dominical que estão atuando aí no desejo ardente de fazer a obra de Deus e fazer da melhor forma possível. Então, está aí a oportunidade, compartilhe essa aula. E se você ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários para que a gente possa responder a respeito das dúvidas que você, porventura, ainda tenha ficado com elas. Lembrando que os estudos complementares estão para download logo aí no início, não é? No início da descrição desta videoaula, para que você possa baixar. E não esqueça, através do WhatsApp, no meu próprio, 43999608886, vai estar aqui para você. Você pode solicitar os slides gratuitamente. É só mandar uma mensagenzinha ali, coloque o seu nome e escreva lá, eu quero os slides. Acabou-se, a gente vai mandar os slides para ti e vamos adicionar você na lista de transmissão para que você receba semanalmente. Detalhe, não esqueça de que precisa ter salvo o meu contato no seu aparelho, senão a lista de transmissão do WhatsApp não entrega para você os arquivos. Pastor. Muito bem. Concluindo a lição de hoje, a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Temos aí Gálatas 4:7, que diz assim, assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. João 1:12. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra de regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Amém. Maravilha! Queremos aqui louvar a Deus, engrandecer o Senhor pela sua vida, pela estada conosco aqui durante esta pré-aula. E conforme já dissemos há pouco, nos ajude compartilhando esta aula, não é? Esse trabalho que temos feito da Escola Bíblica Dominical, ele é totalmente gratuito aqui para os irmãos. Qualquer pessoa acessa o canal e assiste essa aula, tem acesso aos materiais. E é importante que se diga, irmãos, a gente precisa de pelo menos um dia, às vezes até um dia e meio, para podermos preparar a lição, os comentários que os irmãos recebem aí. E nós temos nos dedicado a fazer isso graciosamente, né? Graciosamente, porque temos esse desejo de promovermos um meio de crescimento para os nossos irmãos, para os alunos da Escola Bíblica Dominical, e entendemos que essa é uma maneira de podermos fazer esse trabalho graciosamente. Agora, é claro que se você quer se aprofundar nas questões ligadas à teologia, aí nós temos os cursos de teologia que são oferecidos pelo CETADB. Se você é aqui de Apucarana e região, o pastor Adovilso é o coordenador do núcleo do CETADB aqui, Apucarana, núcleo número 1. Você pode também se inscrever, se matricular para ter aulas presenciais aqui com o pastor Adovilso na nossa igreja em Apucarana, onde nós temos o curso funcionando ativamente para que você cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Pastor Adovilso. Aí Deus abençoe você, sua família, seu ministério. E lembre-se, ore por nós oramos por vocês, claro, e a vitória é nossa pela autoridade do nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima pré-aula, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos.